Oi, gente. A guerra na direita e na extrema-direita está deflagrada. Carlos Bolsonaro se revoltou, soltou o verbo, chamou os aliados de Tarcísio disso aqui, ó. Diz que são putinhas do sistema, entre outras coisas. O filho do Jair Bolsonaro atacou políticos de direita que não apoiam Flávio e fazem campanha, né? O clã Bolsonaro matou a candidatura presidencial de Tarcísio e pode prejudicar ele em São Paulo, como bem analisa o Leonardo Atucci, né? E tem mais, né? O Flávio diz que tem um preço para abandonar a candidatura, que seria o pai livre, que obviamente não vai acontecer. Eu vou reagir a esse vídeo do Desmascarando, que traz mais informações sobre isso e mais reações. É importante vocês compartilharem o vídeo, a gente vai analisar, comentar. Vamos lá. Pessoal, essa imagem que vocês estão vendo na tela foi gravada hoje às 14 horas e 30 minutos, nesse domingo, dia 7 de dezembro, pelo Guga Noblar. E ela mostra o abandono completo de Jair Bolsonaro. Tá? Não tinha ninguém hoje lá na porta da Polícia Federal. Vamos usar todos os mecanismos. E a minha palavra a esse tirano da toga, chamado Alexandre de Moraes. Põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele. Porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte. As excelências desejam a prisão de Bolsonaro. Vocês querem a prisão de Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. E vejam o Brasil parar. Bem, a gente não prendeu ninguém. Quem prendeu foi a polícia, né? A Polícia Federal, sob ordem do Supremo Tribunal Federal, porque tinha muitas provas dos seus crimes. Mas não aconteceu nada demais, não. Teve uns gatos pingados lá que foram lá nos primeiros dias e depois cada um foi seguir sua vida, porque essa ideia que vocês têm que o povo tá do lado do Bolsonaro, isso daí é um grande delírio do Nicolas, do Magno Malta, enfim. Mas vamos seguir. E aí o dia hoje foi marcado por essa palhaçada do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro admite que pode abandonar a candidatura. Eu tenho preço pra isso, falando igual miliciano, né? Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim, eu tenho preço pra isso, eu vou negociar. Eu tenho preço pra não ir até o fim. Só que eu só vou falar pra vocês amanhã. Alisson, o preço de o senhor continuar no comando? Tá quente. Tá começando a ficar quente, vamos pensar nisso. E aí agora à noite, já por volta de 8h30 da noite, ele deu entrevista lá na Record, dizendo que o preço pra ele desistir da candidatura é Bolsonaro livre nas urnas, ou seja, uma anistia total pro Bolsonaro e o Bolsonaro poder competir. Ou seja, resumidamente, e na verdade ele vai conseguir em frente com a candidatura dele. Então eu estava certo ontem, na análise que eu fiz ontem, eu disse, olha, eu acho que essa candidatura do Flávio Bolsonaro é pra valer. Ele não quer negociar nada não. E aí é o seguinte, essa postura do Flávio Bolsonaro que deflagrou aquele desabamento da Bolsa Brasileira, 4% de queda na sexta-feira, o dólar disparou mais de 10 centavos, né? Foi de R$5,29 para R$5,41. Eu já falei pra vocês sobre isso aqui, tá? Esqueçam Tarcísio, Ratinho ou qualquer outro. O nome de Flávio será batido por meses, vocês vão se acostumar, vão aceitar, a direita e a centro-direita no final irão apoiar. O Centrão, depois de muitos jantares, irá apoiar, o mercado vai dizer, veja só, se ele montar uma boa equipe econômica e tal, e os isentões vão dizer que só votam no Flávio por ser contra o PT, ou seja... O antipetismo tende a manter a candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Eu concordo com o pessoal aí do Desmascarando, eu só diria que esse é o cenário mais provável. Eu só não colocaria minha mão totalmente no fogo em relação a isso, porque eu acho que o pessoal do direitão corrupto, chamado de Centrão, é muito pragmático e pode existir uma pressão para ele até março. Vamos aguardar. Mas o cenário que está aí desenhado é bem provável. Só que tem um detalhe. O Flávio Bolsonaro, ele tem muita rejeição. E eu não acredito que ele vai conseguir diminuir tanto essa rejeição assim. Vai diminuir um pouco com toda a musculatura dos oligarcas financiando dinheiro? Vai. Vai ter deepfake se ele for efetivamente o candidato para tentar derrubar Lula? Vai. A eficácia disso nós vamos ver durante o processo eleitoral. E é muito importante fortalecer a mídia independente para a gente poder enfrentar isso com a mídia independente forte. Mas vamos seguir. Podem esperar isso aí, mas por enquanto o pessoal ainda digere a notícia, tem esse confronto aberto que aconteceu hoje aí entre os bolsonaristas raiz e o pessoal aí, Partido Novo, todo tipo de gente antipetista que não quer a família Bolsonaro como candidato. E quem são os votos? Do Jair Bolsonaro. Vai lá então, bota um candidato de terceira via. Coloca Simone Tebet de novo, ministra do Lula. Essa turma odeia Bolsonaro, não liga pro fato de que ele está preso injustamente, de que o STF arrepiou e abusou até aqui, porque era por uma boa causa, porque tinha carta branca.
Eles querem só os votos do Bolsonaro. Eles querem que o Bolsonaro, sequestrado e refém do sistema, diga: amém, é quem vocês do Centrão escolherem, Kassab presidente. Bota aí o... Que figura ridícula, né, o Rodrigo Constantino, né? Sempre foi, né? Como esse cara conseguiu tanto espaço é realmente uma coisa que depõe muito contra o Brasil. Tarcísio, escolhe o vice que vocês quiserem, pode ser o Ciro Nogueira, e eu vou apenas entrar com votos. Legal isso, né? O Bolsonaro é egoísta de escolher o filho, né? Vocês não. De quererem ferrar de vez o Bolsonaro e ele não ter nada em troca. Destruíram a família. A solução do Brasil é Flávio Bolsonaro, então. Nós esperamos todo esse tempo na arquibancada para Jair Messias Bolsonaro falar: a única solução para o Brasil é o meu menino, é o meu filho Flávio Bolsonaro. Quer dizer que Flávio Bolsonaro é a solução do Brasil. Escândalo de corrupção no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, nunca foi pelo Brasil, sempre foi pelo umbigo da família Bolsonaro. Para eles ninguém presta. Tarcísio não presta, Michele, que não tem o sangue deles, não presta, André Fernandes não presta, Nicolas não presta, ninguém presta. Portanto, se não for subserviente a eles, e tem mais, anota, quem não apoiá-los, eles vão pra rede social e vão chamar de traidor. Tem que apoiar. O Carluxo já fez isso com relação aos aliados do Tarcísio lá. A treta, a disputa agora vai ser de foice. Esse povo vai brigar. E a gente pega a pipoca, observa, mas tem que se preparar para enfrentar também. Mas vamos lá. Tem que apoiar como se fosse uma dinastia real, como se eles fossem enviados por Deus para nos abençoar. O curioso é que já está acontecendo o que o Ottoni disse. Se a gente analisa hoje a postagem do Fábio Van Garten, ele lançou o dogma da infalibilidade bolsonarenta ou bolsonariana. Fazendo uma referência aqui à infalibilidade papal, né? Tudo que o Papa diz, como ele é ungido por Deus e tal, então tudo que ele diz é correto. E aí os bolsonaristas lançaram agora o da infalibilidade bolsonariana. Toda e qualquer decisão do presidente Jair Bolsonaro é soberana. Ele merece incondicionalmente a nossa confiança e lealdade. Bem, o Carlos Bolsonaro também. Só faltou ele dizer que o líder supremo, né, estilo Palpatine de Guerra nas Estrelas, é o Bolsonaro. Ele vai, né, acabar com o Congresso Intergaláctico, ele vai se tornar o líder supremo definitivo, né? Rapaz, o quanto esse pessoal gostaria que o Bolsonaro fosse rei e não tivesse nenhum tipo de restrição. Eles nem escondem, né? Mas vamos lá. Com a baixaria habitual aqui, os isentões e os limpinhos, entre aspas, aqueles que diziam lutar pela união da direita, hoje já não querem mais união alguma. Por quê? Porque muitos se revelaram aquilo que sempre foram, putinhas do sistema. O recado do Carlos Bolsonaro ele é bastante claro, ou seja, direita, ou você tem que escolher, ou você vai ser, como o Carlos diz aqui, putinha do sistema, ou será putinha da família Bolsonaro. Aí tem as duas opções. E repito, tá? O que eu estou dizendo aqui é que 99% vai reclamar, vai espernear, mas vai aceitar ser putinha da família Bolsonaro. Bem, só pra gente caminhar pro final do vídeo, eu queria primeiro repudiar essa canalice. Acho que isso aqui tá sendo pouco explorado, tá? O governo reduziu lá em 80% o custo para se tirar a carteira de motorista, abdicou ali da questão das aulas, práticas, etc e tal, e aí vieram os bolsonaristas na sexta-feira e aprovaram a obrigatoriedade de exame toxicológico para tirar a carteira de moto e carro, tá? Essa canalice, agora que tá aqui, bolsonarista tenta retomar a obrigatoriedade de autoescolas, ou seja, os caras estão trabalhando pro lobby das autoescolas, estão querendo botar de novo a carteira de motorista para custar R$2.000, R$3.000, tá? E não tem ninguém falando. Os bolsonaristas têm que ser humilhados em função disso aqui, tá? E uma última coisa, acho que já... Típico de agir em nome de lobby de determinado setor privado, né? Aí faz todo o sentido, né? E querendo, claro, elitizar o acesso. Outra prática típica de quem tá do lado das hierarquias, né? Encerrando esse vídeo, que é o seguinte, sobre essa história de hoje, Flávio Bolsonaro, etc. Vai ter esperneio da parte da direita, isso aqui, mas no final das contas, infelizmente, eles vão apoiar em peso a candidatura do Flávio. Tá? E vai ser uma eleição dura. O pessoal tá achando que tá ganho, isso aqui. Vai ser uma eleição duríssima, acho que vai ter intervenção das Big Techs, tá direcionando o algoritmo. Vai ser um negócio de louco, vai ser uma eleição pesadíssima. Flávio Bolsonaro vai ser um candidato competitivo, tá? Ainda mais com esse nível de baixaria que ele vai promover. A gente não podia falar que o Lula era a favor de roubar um celular pra tomar uma cervejinha. Cara, isso são fatos. É isso, é mentira descarada, tá? Aqui o fact-check da maior agência de notícias do mundo, a Reuters. É falso que Lula tenha dito que ladrões roubam celulares para tomar cerveja. A explicação aqui é grande, a Reuters analisou os vídeos todos e tal, mas a questão é a seguinte, eles fatiaram, um baita trabalho de edição de vídeo, ou seja, eles fatiaram uma entrevista de mais de 2 horas do Lula, recortaram vários trechos, e aí foram juntando, fazendo uma edição de pedacinhos ali, que não tinham sido falados no mesmo momento, ou seja, fizeram e construíram frases que o Lula nunca falou, né? Uma edição fraudulenta. E vem isso e vem deepfake também. Usando inteligência artificial. Se preparem. Vem tudo isso.
Então, no primeiro momento, Lula relaciona o número de homicídios. Isso aqui era no governo Bolsonaro, tá? O Lula criticando o governo Bolsonaro. Então, Lula relaciona o aumento do número de homicídios no estado de Pernambuco ao crescimento da pobreza. Abre aspas pro Lula. É uma coisa que está intimamente ligada. Ou seja, o cidadão teve acesso a um bem material, uma casinha, a um emprego, e de repente ele perde tudo. Então, vira uma indústria de roubo de celular. Pra que se rouba celular? Pra vender, pra ganhar um dinheirinho. Eu penso que essa violência que está em Pernambuco é causada pela desesperança. Já em outra parte da entrevista, o ex-presidente fez uma metáfora utilizando a rivalidade entre times locais para falar sobre o ódio no Brasil. Abre aspas pro Lula, o ódio está disseminado no país. É preciso distensionar para a sociedade perceber que a torcida do Santa Cruz e do esporte não são inimigas, são adversárias durante o jogo. Depois vão para o bar tomar uma cervejinha, uma cerveja junto. Aí eles, enfim, cortaram esse trecho, colaram lá no outro, no negócio de celular e tal, e criaram essa porcaria aí. Só chegamos naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês. Pois é, gente. Pois é. Olha. Realmente vem a candidatura com grande chance de ser a candidatura de mais um membro da família Bolsonaro. E eu entendo que o Lula entra nessa disputa como favorito, mas não é uma eleição ganha. Especialmente é uma eleição que nós temos que fazer muito, trabalhar muito, para não só garantir a vitória de Lula, mas garantir uma vitória de uma Câmara de Deputados e de um Senado Federal mais alinhado à classe trabalhadora. Isso é fundamental. E para atingir esse intento, é fundamental bater em questões como o fim do 6x1. É fundamental lembrar um pouco de justiça tributária que foi aprovada pelo governo Lula, não é? Com a isenção de quem ganha até R$5.000 não vai pagar mais imposto de renda. E essa estratégia é fundamental. Isentar e diminuir os impostos sobre o trabalhador, tributar os mais ricos e o lucro das grandes empresas, as bets, os bilionários, os bancos, e diminuir os impostos que atingem a classe trabalhadora. E trazer benefícios à classe trabalhadora. Penso, inclusive, que o governo Lula tem que começar a pensar no uso da tributação de inteligência artificial, dos lucros da inteligência artificial, porque ela vai gerar muito desemprego. Isso tem que ser revertido em políticas sociais, os lucros dos data centers, de inteligência artificial, tudo isso. E, além disso, tem que pensar em coletivização de aplicativos. Tem que ter aplicativos concorrentes de Uber e de todos esses que sejam geridos por cooperativas, com uma coisa melhor, inspirada na experiência de Araraquara, né? Aprimorar aquela experiência, né? De Araraquara, com um aplicativo que seja totalmente controlado pela classe trabalhadora, pelas cooperativas, né? Porque aquela experiência é uma experiência muito, muito positiva. Se você não conhece, tem vídeos aqui do canal que falam sobre o Bibimob e a cooperativa de Araraquara, né? Então temos que ter clareza de que ideias e horizontes inovadores são necessários, e a gente, sim, se beneficia do legado monstruoso do governo Bolsonaro para ganhar a eleição. Mas a gente não pode simplesmente ser uma negação do que ele foi. Temos que também ter esse horizonte. O governo Lula tem coisas importantes que já fez e está abraçando causas também importantes. Mas é importante ir além disso. E eu torço para que isso aconteça e a gente vai trabalhar juntos para esse fim. Eu conto com a ajuda de vocês em compartilhar esse vídeo, fazer o vídeo chegar a mais pessoas. Conto com a ajuda de vocês em se inscrever no canal, dar um like, virar membro, apoiador, mandar um pix para andretj@terra.com.br se vocês quiserem, e especialmente ajudem o canal na divulgação do curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado. Você deve conhecer alguém na sua família, algum amigo que iria se beneficiar de fazer um curso preparatório para pós-graduação. O link do curso está no comentário fixado, e se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.